Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos do nosso canal OAB Batendo na Porta. Hoje nós vamos fazer mais uma das questões que já caiu na prova da OAB, segunda fase, e que é uma questão que traz um problema de direito material, mais um probleminha de direito processual, questão importante. Pode sim vir a cair novamente, não exatamente igual, mas de uma forma parecida. Vem com a gente! Muito bem, senhores, vamos então tratar aqui de uma questão extremamente importante. Essa questão é da prova, questão número 2 da prova de 2022, a terceira prova de 2022, questão de número 2. Toca aí na tela então para a gente ler a questão. Marcelo Pereira, residente domiciliado em Vitória, Espírito Santo, trabalhou na sociedade empresária Caminhos Futuros Limitada, situada em Vitória, Espírito Santo, como auxiliar do departamento de pessoal, composto inicialmente por 3 pessoas. João, colega que fazia o mesmo serviço, Lúcio, o gerente, e ele, Marcelo. Durante o contrato de trabalho, Lúcio foi dispensado e somente 6 meses depois outro gerente foi contratado. Neste período de ausência de gerente específico, as funções do cargo ficaram sendo desempenhadas por Marcelo. Após a dispensa de Marcelo, outro gerente foi contratado. Após ser dispensado, Marcelo contratou o advogado de São Paulo, o qual ajuizou reclamação trabalhista distribuída à 200ª Vara do Trabalho de São Paulo, requerendo que lhe fossem pagas as diferenças salariais entre o seu salário e o de gerente de RH, Departamento de Pessoal, no período de 6 meses, por haver permanecido no lugar do gerente Lúcio. Diante disso, considerando a legislação trabalhista em vigor e o entendimento jurisprudencial consolidado, na qualidade de advogado da sociedade empresária, responda aos itens a seguir. Letra A. A fim de rebater o pedido de Marcelo, qual a tese jurídica a ser desenvolvida? Justifique. Essa questão valia 0,65. Letra B. Considerando os interesses do seu cliente, sendo que a sociedade empresária foi citada na data de hoje e a audiência ocorrerá daqui a 60 dias, qual a medida jurídica deverá ser apresentada de imediato a fim de evitar o deslocamento para São Paulo? Justifique. Essa questão aqui também valia 0,60. Então, senhores, volta aqui para mim, vamos explicar o caso aqui. Nós temos aqui, então, um pedido numa inicial trabalhista, pedido, então, do reclamante Marcelo, que ele está querendo o chamado salário substituição. Então, tinha um gerente que ganhava um valor a mais do que o valor que ele ganhava de salário, e ele está querendo o salário do gerente pelo período de 6 meses, do qual ele ficou no posto, no cargo de gerente, por conta que o gerente Lúcio acabou sendo dispensado, foi despedido, já não ia mais retornar. E aí vem a questão, será que ele tem o direito, essa é a questão primeira ali, letra A, ele tem o direito do salário substituição nesta situação? Senhores, vamos por partes. Nós temos uma súmula, que é a súmula 159 do TST, que traz a possibilidade, sim, de um salário substituição. Mas essa possibilidade, senhores, ela está vinculada ao inciso 1º da súmula. Volta então aqui, vamos dar uma lida aqui no inciso 1º da súmula. Olha só o que diz o inciso 1º da súmula 159. Substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. Então acompanhe aqui comigo. Inciso 1º. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Então, como é que funciona isso? Se eu tenho um colega de trabalho e esse colega de trabalho não vai poder trabalhar durante 2 dias, por exemplo, que ele está com um familiar seu que acabou de falecer, ele vai ter o quê? A licença nojo, aquela licença de luto. Esses diazinhos aí é uma substituição meramente eventual. Se alguém for substituir aquele trabalhador,
Ele não vai ter direito ao salário substituição pelos dias proporcionais que ele ficou no posto do seu colega de trabalho, porque isso é uma substituição eventual. Nós temos uma segunda substituição, que é aquela de caráter não eventual. E a súmula aqui, ela traz como um exemplo, né? Cita um exemplo das férias. Então, o empregado que vai sair de férias, um tempo mais ou menos razoável, né? Então, normalmente, né, 30 dias de férias, já programado, já tudo certo. Isso aí, se algum colega de trabalho for substituir aquele empregado que entrou em férias, ele vai sim ter direito ao salário daquele trabalhador que saiu de férias. É o chamado salário substituição. Tá tudo certo nessa situação. Um outro exemplo que não está na súmula seria uma licença maternidade. Então, uma empregada ficou grávida, ela vai ter que sair. É algo programado, é algo com um período longo, né? São no mínimo 120 dias. Então, na licença maternidade, se alguém, porventura, um colega de trabalho ou uma colega de trabalho substituir aquela funcionária que saiu por conta da licença maternidade, vai ter direito ao salário substituição. Só que no problema, o caso não é esse. No problema, o Lúcio, que era o gerente, ele foi despedido, foi dispensado. E aí o cargo vagou, ficou vago e aí alguém assumiu aquele posto ali. Então, nós temos os casos de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, que aí nós poderemos sim ter o salário substituição, mas esse caso aqui é de extinção do contrato de trabalho. E quando for extinção do contrato de trabalho, aquele empregado que assumir aquele posto ali, ele não está substituindo provisoriamente, ele está substituindo em definitivo, porque o cargo vagou. E nessa situação, ele não vai ter direito ao salário substituição. Como é que eu sei disso? Súmula 159, só que agora, inciso 2º do TST. Então, o que diz o inciso 2º? Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. E isso tem uma questão lógica, né, senhores? Porque imagina, daqui a pouco o Lúcio já estava lá há 15 anos, ele galgou posições, ele conseguiu conquistar aquele valor que ele recebia. Então daqui a pouco o Marcelo, não diz no problema, mas vamos imaginar, né, que o Marcelo daqui a pouco está ali há 1 ano na empresa ou 2 anos, ele ainda não tem talvez aquela experiência, aquelas conquistas para chegar lá e ganhar a mesma coisa que aquele outro funcionário. Então não é obrigação do empregador, ao promover o empregado, a dar exatamente o valor que o antigo empregado recebia. Então, esse é o entendimento da súmula 159, inciso 2º. E é essa questão exatamente que caiu ali na prova do OAB. Não era salário substituição, era cargo vago, ou seja, não tem direito. A letra B a gente entra na questão processual, que entra na regra de competência territorial. A gente não vai atacar o mérito nessa questão, nós vamos atacar vícios formais de processo. Então, a letra B ali estava querendo saber qual a medida que a gente tem que tomar para não precisar se deslocar até São Paulo, porque a ação foi distribuída em São Paulo. Então, em tese, né, teria que ter audiência em São Paulo, ter todo o processo, todos os trâmites em São Paulo. Só que existe uma regrinha básica de competência territorial, que é a regra do 651 da CLT. A regra geral que está no caput do 651 diz que a reclamação, deverá ser ajuizada no local de prestação dos serviços. E o local de prestação dos serviços é Vitória, Espírito Santo. Foi lá que ele trabalhou. Então, não poderia ter ajuizado a ação em São Paulo, que era onde ele contratou o advogado ali. Tem nada a ver. Então, a medida que nós vamos atacar é por meio de uma exceção de incompetência territorial. Lembrando, senhores, quando a gente fala de defesa trabalhista, defesa não é sinônimo de contestação. Contestação é apenas uma das peças da defesa. Mas nós temos ainda as exceções, que é a exceção de incompetência territorial, que é o caso aqui, exceção de suspeição e exceção de impedimento. Então, nós deveríamos alegar isso aí com base no artigo 800 da CLT. O que diz o artigo 800? Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, leia-se citação,
antes da audiência e impeça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Então nós tínhamos que dizer que nós tínhamos então um prazo de 5 dias para apresentar a nossa exceção de incompetência territorial. E aí segue o trâmite ali do artigo 800, o juiz vai ouvir a parte contrária, o juiz vai ver, daqui a pouco eu apresento a exceção, mas a exceção de incompetência ela não é acolhida, eu posso estar equivocado, daqui a pouco ele trabalhou em São Paulo mesmo, enfim, o juiz vai julgar e vai determinar ali se acolhe a exceção ou se rejeita a exceção de incompetência territorial. Mas o que nós tínhamos que botar na prova era que, de acordo com o artigo 800, nós temos que apresentar em um prazo de até 5 dias, a partir da nossa citação, a exceção de incompetência territorial. Ok, meus caros? Qualquer dúvida, pergunte nos comentários que o mais breve será respondido. Grande abraço e até a próxima.